Senhor, sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nosso canal. Você que ainda não é inscrito em nosso canal, te convido a você se inscrever. Ajuda nós aí, amados irmãos, com seu joinha. Ajuda nós aí compartilhando para outras pessoas também conhecer o nosso canal. Esse canal é da Escola Bíblica Dominical. Divulgue, amados irmãos, para que os irmãos possam aprender a palavra de Deus. É um estudo preparatório para você preparar a sua escola dominical. Que Deus abençoe a sua casa e a sua família. Amados irmãos, nós estamos estudando esse quarto trimestre com o seguinte tema: o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. Nós estudamos na lição 1 sobre o mundo do apóstolo Paulo. Nós falamos sobre a introdução da lição desse trimestre. Nós falamos sobre a biografia de Paulo. Paulo nasceu em Tarso da Cilícia. Não tem a data certa do seu nascimento. Nós vemos que ele era da linhagem da tribo de Benjamim. Os seus pais eram hebreus. Então, amados irmãos, e agora nós vamos continuar falar sobre Saulo. Saulo, a lição 2, 10 de outubro de 2021, o seguinte tema: Saulo de Tarso, o perseguidor. Então, amados irmãos, nós vamos estudar hoje o livro de Atos Apóstolos, capítulo 9. Nós vamos estudar sobre a perseguição a qual Paulo perseguiu os primeiros cristãos, perseguiu os discípulos do Senhor, perseguia a igreja do Senhor e perseguia a Jesus. Aqui fala o textual: e Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Atos Apóstolos, capítulo 9, verso 1. A verdade prática diz: a igreja é uma instituição divina que perdurará na terra até o arrebatamento, pois, do contrário, já teria acabado ao longo da história. Amados irmãos, eu achei interessante que a pergunta do questionário da Escola Bíblica Dominical, a pergunta fala o seguinte: você acha que a igreja de hoje passa por algum tipo de perseguição? Amados irmãos, nós vemos que em todo momento a igreja passa por perseguição. Nós vemos que tem países que não podem falar de Jesus, como a China. Você falar de Jesus lá no país da China, lá mesmo você está preso. Eles não aceitam o evangelho. Aqui, amados irmãos, aqui no nosso país, Brasil, nós temos essa liberdade de falar de Jesus, entregar um folheto para as pessoas. Então, amados irmãos, tem missionários que são levados para outros países e não pode falar de Jesus. Aqui fala, amados irmãos, que a igreja de Cristo ela é perseguida. Nós vemos que Saulo ele perseguia a todos os cristãos, homens e mulheres, eram presos, eram apedrejados. Nós vemos que o primeiro mártir foi o Estevão. Estevão, ele foi escolhido ali na instituição dos diáconos. Foram 7 varões de boa reputação. O que é boa reputação? Bom caráter. E foi escolhido Estevão como diácono ali em Jerusalém. E, amados irmãos, ele pregava o evangelho. Nós vemos que Saulo ainda, antes da sua conversão, ele não conhecia ainda Jesus. Nós vemos aqui, para ele, quem fosse para o madeiro não podia ser o Messias. Então, amados irmãos, nós vemos que o primeiro mártir foi Estevão. Estevão pregava ali em Jerusalém. E ele foi apedrejado diante ali por Saulo. Então, amados irmãos, nós vemos que ele perseguia os cristãos e tornou-se perseguido. Nós vemos ele pregou ali nas sinagogas e os judeus queriam matar Saulo. E nós vemos, amados irmãos, que a igreja de Cristo ela é perseguida. Nós vemos que Cristo ele é o cabeça e a igreja é o corpo. E nós vemos, amados irmãos, que nós vamos estudar, aqui vai falar o seguinte: conscientizar a respeito do problema da perseguição aos cristãos no mundo. Então, amados irmãos, nós vemos que a perseguição já começou desde o início do cristianismo. Até nos dias de hoje, continua a perseguição. Mas, amados irmãos, devemos falar a verdade. Devemos anunciar as boas novas de salvação.
aqui fala, elencar as características persecutórias de Saulo, expor a respeito da perseguição contra a igreja em Atos, esclarecer a respeito de um sistema contra a igreja. O comentarista, querido, vai falar o seguinte, a introdução. A história da expansão da igreja no livro de Atos mostra um fariseu zeloso. Então, Saulo, ele era fariseu. Este tinha prestígio religioso e cultural entre os judeus. Por isso, ele ganhou carta branca das autoridades religiosas para perseguir os seguidores de Jesus e a se tornar-se implacável perseguidor da igreja de Cristo do primeiro século, e o que estudaremos nessa lição. Então, amados irmãos, ele ganhou a carta branca porque ele perseguia os verdadeiros cristãos. Nós vemos que Saulo, ele não conhecia Jesus. E nós vemos, amados irmãos, ali em Jerusalém, ele perseguia todos que falavam a verdade, apedrejavam, prendia todos que falavam de Jesus. E aqui fala, no mundo de hoje, há perseguição contra os cristãos. Então, amados irmãos, nós vemos que hoje há perseguição ao mundo inteiro. Nós vemos que o Brasil, graças a Deus, nós temos essa liberdade de falar de Jesus. Nós temos a liberdade de falar nas praças, aos ar livres, falar de Jesus, falar que Jesus, ele cura, ele salva e liberta. O primeiro ponto, amados irmãos, fala o seguinte, Saulo de Tarso, o perseguidor implacável. Então, amados irmãos, ele perseguia todos os cristãos. Aqui fala, Saulo descreve como blasfemo, perseguidor e opressor. Então, nós vemos que as características persecutórias de Saulo ele era perseguidor, opressor e blasfemador. Então, amados irmãos, ele não tinha ainda conhecer a Jesus. Nós vemos que aqui fala, e para ele, quem fosse para o madeiro não podia ser o Messias. Então, amados irmãos, ele não conhecia Jesus. E aqui fala, como fariseu fanático, ele era fanático. Ele prendia todos que falavam a verdade. E aqui fala, Saulo tinha a convicção que seu papel era destruir a fé cristã, matando e prendendo os seguidores de Jesus. Sua postura arrogante o fazia ser truculento, usando grande violência contra as pessoas simples, homens e mulheres, sem qualquer paixão. Então, irmãos, ele não tinha essa compaixão de libertar as pessoas. As pessoas eram presas, todos que falavam de Jesus, todos os seguidores de Jesus. Ele não perseguia só os discípulos de Jesus, não perseguia só a igreja, perseguia também o próprio Jesus. Jesus falou, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E nós vemos, amados irmãos, que ele era de Saulo para Paulo. Nós vemos que o nome dele não mudou de Saulo para Paulo, mudou do hebraico para o grego. E nós vemos, amados irmãos, que ele perseguia a todo momento nas casas. Todos que estavam ali falando de Jesus eram presos. E nós vemos que ele perseguia os cristãos, ele tornou-se perseguido. Nós vemos que depois da sua conversão, ele pregou ali dentro da cidade ali. E nós vemos, amados irmãos, que os judeus queriam matar Saulo. Nós vemos que no capítulo 9, que fala, o perseguidor torna-se perseguido. Ele queria pregar a palavra de Deus ali nas sinagogas, pregando sobre o Filho de Deus. E nós vemos, este homem que perseguiu aqueles que pregavam ali em Jerusalém, pregavam a verdade, mataram todos que estavam ali. E agora ele quer falar de Jesus, vamos matar ele. E nós vemos, amados irmãos, que ele foi convertido, e nós vemos que os judeus entendeu que ele tinha a conversão de Jesus, porque Jesus falou com ele ali no caminho de Damasco. Então, amados irmãos, aqui fala, ele acreditava plenamente com seu comportamento que estava agradando a Deus.
Então, ele que comportamento que ele achava que estava agradando a Deus, que ele que estava fazendo, perseguindo os cristãos. Apoiado pela carta sacerdotal que odiava o nome de... Então, ele odiava todos os cristãos. Ele achava que estava certo o que estava fazendo. Achava que Jesus, que estava ali na cruz, não era o Messias. E nós vemos, amados irmãos, aqui fala, para atacar os cristãos por causa da truculência dos seguidores de Jesus, tiveram que fugir para outra cidade. Então, aqueles também que estavam ali anunciando, tive que dispersar para outros lugares. E aqui fala, meus irmãos, o perseguidor respirava ameaça de morte contra os discípulos de Jesus. E por isso não via problema em prender, arrasar presos para Jerusalém, que confessasse o nome do Nazareno. Então, amados irmãos, ele perseguia a todo momento os cristãos. E nós vemos, amados irmãos, que hoje nós somos perseguidos, mas no livro de Mateus fala, nós não lemos aqui, capítulo 5, a partir do verso 11, fala o seguinte: bem-aventurado sois vós quando vos injuriares e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai-vos, alegrai, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Então, amados irmãos, nós somos bem-aventurados que nós somos perseguidos por o amor de Jesus. Então, nós vemos que Estevão, ele foi apredejado, ele foi bem-aventurado porque ele falou de Cristo. E nós vemos que Saulo, ele não tinha a mente de Cristo, ele estava cego espiritual, ele não tinha se convertido ainda. E nós vemos que Jesus precisou aparecer para ele, para ver que era Jesus que estava ali dentro da cidade de Jerusalém, usando os seus servos para anunciar as boas novas de salvação. Então, amados irmãos, ele percorreu de Jerusalém até o caminho de Damasco. Ali Jesus falou com ele em Damasco. Aqui fala, as ameaças de Saulo de Tarso, a expressão respirando, ameaça de dor, se escreve Saulo da maneira figurada como uma fera selvagem que ameaça sua presa. Então, amados irmãos, nós vemos que ele se respirava ameaça de morte. Ela tinha aquela ansiedade de matar todas as pessoas que falavam de Jesus. E aqui fala que sentido figurado, é como uma fera selvagem que ameaça sua presa. Então, amados irmãos, ele prendia todos ali que falavam, era apredejado e não podia falar de Jesus. Então, aqui fala, o perseguidor era visto como exterminador. Então, ele matava todos. E nós vemos, amados irmãos, que eram açoitados, eram presos dentro das prisões, todos homens e mulheres. Saulo, ele prendia todos. E nós vemos, amados irmãos, ele achava que estava agradando a Deus, mas não estava, porque ali, amados irmãos, o povo estava falando de Jesus, estava pregando o evangelho ali em Jerusalém. Estevão foi o primeiro mártir, foi o primeiro a ser apredejado, era o diácono do Senhor. Deus escolheu ele para pregar ali em Jerusalém. O primeiro ponto, queridos, a parte 3. Por que Saulo perseguiu os cristãos? Perguntando. Os motivos que levaram Saulo a se tornar um perseguidor inclemente contra os seguidores de Cristo eram zelo destrutivo pelo Torá. Então, amados irmãos, o Torá é os livros do Antigo Testamento. Os 39 livros. Nós sabemos que o livro tem 39 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Então, o Torá eram 39 livros. E aqui fala, e o suposto fato religioso que Jesus talvez fosse um blasfemo, para Saulo, um anúncio de que um crucificado pudesse ser Messias prometido pelos profetas do Antigo Testamento era um escândalo. Ora, quem fosse suspenso no madeiro cruz, de acordo com a lei, estava submetido à maldição divina. Então, aquele que estava suspenso da cruz, aquele que não podia estar posto à cruz, era como uma maldição. Ele entendia assim, Saulo. Saulo, queridos, ele ainda não conhecia Jesus.
Então Jesus precisava falar com ele, aparecer para ele. Nós vemos que foi durante ao dia que Jesus falou com Saulo. E nós vemos, amados irmãos, aqui fala: por isso nosso Senhor não passava de um blasfemo para Saulo. Mais tarde, por ocasião da sua conversão, ele descobre que Cristo assumiu a maldição da lei e por isso nos livrou desta maldição. Então, amados irmãos, ele mostrou para Saulo quem ele era. Jesus mostrou para quem ele era. E ele achava que o povo estava pregando era maldição, mas não era. E então, ele mostrou que Jesus falou para ele que, por que você me persegues? Então, amados irmãos, Saulo, ele ameaçava a igreja. Não por acaso ele descreve como blasfemo, perseguidor e opressor. Então, amados, o povo estava ali pregando a verdade, e Saulo, ele todo momento perseguia os cristãos. O segundo ponto fala o seguinte, amados irmãos: a perseguição contra a igreja de Cristo. Nós estudamos sobre Saulo perseguindo a primeira igreja. E agora, amados irmãos, a igreja de Cristo. A perseguição contra a igreja de Cristo, contra os seguidores de Jesus. A perseguição de Saulo contra Jesus era uma perseguição contra a igreja, o corpo de Cristo, uma instituição de vida. Então, nós vemos, amados irmãos, que Cristo, ele é o cabeça e a igreja é o corpo. Então, aqui fala, é uma instituição divina, ao passo que ele respirava ameaça e morte contra os seguidores de Cristo. Sua intenção era acabar de vez com a igreja. Nós vemos, amados irmãos, que a igreja, nós somos a igreja do Senhor. Nós vemos que eclésia, chamados para fora. Eclesiologia que nós estudamos sobre a igreja. Então, eclésia é chamados para fora. Então, amados irmãos, a igreja ali é um templo. E nós somos a igreja, todos nós. E nós somos o corpo. E Cristo, ele é o cabeça que governa o corpo. E nós vemos, amados irmãos, que Saulo, ele ameaçava a todo momento a igreja de Cristo. O corpo de Cristo. E aqui fala contra os seguidores de Cristo. Então, amados irmãos, nós estamos estudando a vida de Paulo. Nós estamos estudando sobre Saulo. Nós vemos que Saulo, ele atacava a todo momento nas casas. Nós vemos que ele matava todos que chegavam ali em Jerusalém. E nós vemos, amados irmãos, continuando aqui. Saulo, mas ele, um lado deles, mataram Estevão, por outro, ponto de tirar a mensagem do primeiro mártir. Então, foi o primeiro mártir da igreja de Cristo, que foi Estevão. Estevão, ele anunciou o evangelho e foi apredejado e foi morto por Saulo. Atingiu as pessoas que representavam. Nós vemos que ele perseguia os cristãos e ele tornou-se perseguido. Nós vemos que os judeus queriam matar Saulo. E nós vemos que os judeus falaram, esse Saulo é aquele que matou aquelas pessoas que estavam falando a verdade, apredejou Estevão, prendeu as homens, as mulheres, açoitaram aquelas pessoas. E nós vemos, amados irmãos, que o povo judeu entendeu que Saulo, ele se converteu, ele foi transformado de um velho homem para um novo homem. E nós vemos que ele foi apóstolo de Jesus. E aqui fala, amados irmãos, continuando. Defensor do nome de Jesus, cheio do Espírito Santo, cujo nome era Estevão. Então, Estevão, queridos, ele tinha todas as qualidades, ele falava a verdade, ele era cheio do Espírito Santo. Ele era o diácono ali da igreja do Senhor. Se nós lemos em Atos dos Apóstolos, Atos Apóstolos capítulo 6,
que fala, ó, Estevão cheio de fé, ó, você vê, ele tinha fé, o Senhor tinha dado a ele poder, ele fazia prodígios, não ele que fazia, através do Espírito Santo que estava na vida dele, e grandes sinais entre o povo. Então, amados irmãos, ele tinha também todas essas qualidades. Ele tinha o quê? A qualidade de fé. Ele tinha fé. Ele, através do Espírito Santo que estava na vida dele, ele fazia os milagres, fazia prodígios. Então, amados irmãos, nós vemos que Saulo, ele perseguia. Aqui fala, ó, e também Saulo constituiu na morte dele e fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pela terra de Judéia e de Samaria, dispersos os apóstolos. E Saulo assolava a igreja pelas casas, ele assolava a igreja entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres. Então, ele entrava pelas casas, arrastava os homens e mulheres, açoitava os homens, as mulheres, todos que falavam ali de Jesus, todos que eram seguidores de Jesus, eram presos, através dele matavam todos. Então, amados irmãos, o Senhor precisava falar com ele. Ele não perseguia só a igreja de Cristo, mas perseguia Jesus também. O próprio Cristo. Continuando aqui, amados irmãos. Estevão era um erudito judaísmo, com grande capacidade do Espírito para ideias contrárias aos ensinos, para confrontar as ideias contrárias. Então, ele confrontava os ensinos errados. Ele tinha aquela autoridade. Nós vemos aqui a palavra Torá. Torá é os livros do Antigo Testamento, os 39 livros. Nós vemos que o livro Pentateuco são 5 livros, o livro de Moisés, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Mas não é só esse livro do Pentateuco, é os livros históricos, os 39 livros do Antigo Testamento. Então, amados irmãos, Estevão, ele combatia todos os ensinos errados. E nós vemos aqui que ele, cheio do Espírito Santo, tinha conhecimento de história e o seu povo e da teologia judaica. Então, ele tinha conhecimento da teologia, ele estudou para entender sobre Jesus Cristo. Como que mais da revelação redentora para o mundo o fazia com autoridade. O discurso inflamado de Saulo, respaldado pela potência dos seguidores de Jesus, deparou-se com outro discurso que, provavelmente, da sabedoria do Espírito. Essa autoridade espiritual de Estevão atraiu a ira dos inimigos de Cristo. Então, amados irmãos, nós vemos que Estevão, ele falava sobre a verdade ali em Jerusalém. Aqui a Bíblia fala que ele tinha fé, ele tinha poder, fazia prodígios entre o povo, mas não ele que fazia, através de Cristo que estava na vida dele. Então, amados irmãos, nós vemos aqui, aí nisso atraiu os inimigos de Cristo, que foi Saulo. Saulo, ele perseguiu em todo momento, ele entrava nas casas, pegava aquelas pessoas, prendia aquelas pessoas. Então, amados irmãos, todos que falavam de Jesus eram mortos. Então, amados irmãos, nós vemos que no Brasil que nós estamos, nós temos essa oportunidade de falar de Jesus. A Bíblia diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide. Então, ide e pregai o evangelho, as boas novas de salvação. Então, amados irmãos, esse ide não é só para mim, é para todos nós. Falar de Jesus, falar do amor de Cristo. Então, amados irmãos, nós vemos que o primeiro mártir foi Estevão, que pregava ali para os judeus. E nós vemos, amados irmãos, os judeus ficou tão enfurecido depois da conversão de Saulo. Ele queria matar Saulo, porque Saulo perseguia antes os cristãos. E nós vemos que Saulo também, ele era judeu, ele era romano. E nós vemos que ele perseguia a todo momento. Há uma tolerância religiosa e política contra a igreja atual. A igreja atual continua... Agora vamos falar sobre a igreja atual.
A igreja atual continua a despertar a fúria de certas autoridades políticas e religiosas que não aceitam a mensagem de liberdade. No movimento pentecostal no Brasil, novos pioneiros sofreram toda sorte de perseguição e violência. E a vida que o evangelho proporciona, nós, irmãos, que servem a Deus em países políticos, religiosamente fechados para o evangelho, continua a pagar com a própria vida a fidelidade à mensagem de Cristo. Oremos pela igreja perseguida. Então, amados irmãos, nós vemos aqui uma intolerância religiosa e política contra a igreja atual. Nós vemos, amados irmãos, que hoje a igreja tem sido muito perseguida. Nós vemos que a liberdade, amados irmãos, em vários países não tem de falar do amor de Cristo. Nós vemos aqui que os pioneiros que sofreram toda sorte de perseguição e violência. Nós vemos, amados irmãos, que tem países que quando fala de Jesus, na mesma hora a pessoa já é presa, já é morta. Nós vemos, tem países que é proibido de falar de Jesus. Igual eu falei, irmãos, no início, e a China lá, se você falar de Jesus, você é preso, você é castigado. Nós vemos, amados irmãos, que não só na China, mas tem outros países também, que você não pode, de maneira alguma, te falar de Jesus, falar da Bíblia, falar dessa palavra aqui, que é a espada de dois gumes que penetra até a divisão da alma. Essa palavra que é a verdade, você não pode falar em países. Então, amados irmãos, aqui no Brasil nós temos, como eu falei no início, nós temos essa liberdade, nós temos essa liberdade de falar para o pecador que Jesus salva, que liberta e cura. Então, amados irmãos, nós vemos que Jesus ele sofreu também por nós. Nós vemos que Jesus ele foi preso, ele foi maltratado, ele foi cuspido, foi preso ali numa cruz, ali cheio de pregos, o seu sangue derramando por mim e por você. E nós vemos, amados irmãos, que ele foi perseguido, Jesus foi perseguido em todo momento. Iniciou seu ministério aos 30 anos e terminou aos 33. Nós vemos que em todo momento do seu início, do seu ministério, até o termo do seu ministério, ele foi perseguido. Nós vemos que Satanás levou ele até o deserto e 40 dias e 40 noites ele teve fome, mandou que as pedras transformassem em pães. Ele falou assim, não só de pão viverá o homem. Então nós vemos, amados irmãos, que Jesus, tudo bem também, ele foi tentado. Ele venceu a tentação. Nós vemos que ele foi todo momento perseguido pelos romanos, pelos judeus. Jesus, ele venceu a morte, ele ressuscitou ao terceiro dia e hoje ele está conosco. Então, amados irmãos, Jesus, ele foi um grande exemplo, ele sofreu perseguição e nós cristãos também sofremos perseguições. Vale a pena, amados, fazer aquilo que Cristo nos manda fazer. Então, amados irmãos, nós vemos aqui, religiosamente fechado para o evangelho, continua a pagar com a própria vida a fidelidade à mensagem de Cristo. Oremos pela igreja perseguida. Então, amados irmãos, que nós possamos interceder para aquelas igrejas que estão perseguidas, não pode falar de Jesus. Amados irmãos, quando nós temos a oportunidade, vamos falar de Jesus. Aqui no Brasil, nós vemos, amados irmãos, que chegará a última hora que nós não temos nós não podemos mais ter essa liberdade de falar de Jesus, porque o povo será perseguido. Nós vemos que o anticristo ele vai dominar o mundo inteiro. Nós vemos que a igreja não passará pela grande tribulação, mas aqueles que ficarem aqui vai passar pela grande tribulação. Então, amados irmãos, a igreja passará perseguição, vai passar, mas a igreja não passará pela grande tribulação. Então, amados irmãos, nós vemos aqui que a igreja deve pregar em tempo e fora de tempo. O terceiro ponto, amados irmãos, para nós encerrarmos aqui, que fala o seguinte: quando o sistema se volta contra a igreja, como era a perseguição contra os primeiros discípulos, Saulo de Tarso liderou uma perseguição contínua e violenta. Ele prendia os primeiros cristãos, mandava açoitá-los e não havia
escrúpulos mesmo com a mulher. Então, não tinha aquela compaixão de libertar aquelas pessoas. Ele já prendia, já mandava matar mesmo. Então, amados irmãos, nós vemos que Saulo, ele não conhecia Jesus. E Jesus também contemplou o sofrimento do povo ali em Jerusalém. O povo estava sendo perseguido. E aqui, amados irmãos, continuando, sobre a maneira de perseguir a igreja de Deus se desvatar. Saulo entendia que praticar esses babos era defender a fé judaica, livrando os judeus dos hereges, exatamente nos montes que Jesus havia alertado os discípulos. Então, amados irmãos, nós vemos que Estevão, ele pregava para os judeus. Nós vemos que Saulo, ele era judeu. Nós vemos que depois da sua conversão, ele tornou-se apóstolo Paulo, mas ele não mudou o seu nome, continuou sendo Saulo. Ele mudou do hebraico para o grego, o seu nome. Então, amados irmãos, nós vemos que a expansão do evangelho começou através do início do cristianismo, através do apóstolo Paulo para os gentios. O que são gentios? Somos todos nós que chegou a palavra de Deus até nós. Aqueles que não pertencem, o que é judeu, gentio? Aquele que não pertence ao grupo de judeus é gentios. Então, amados irmãos, nós vemos que o que Saulo achava que o povo estava fazendo era errado. Então, ele ameaçava o povo a prender, a açoitar. E nós vemos, amados irmãos, que, aqui continuando, perseguição, tortura e método. Parece que exagero, afirma que Saulo torturava os primeiros cristãos. Mas ele mesmo declara que em seu testemunho pós-conversão, além de castigar fisicamente, ele empregava a tortura psicológica. Então, a tortura psicológica era a pessoa ficava problema na mente. Então, amados irmãos, aqui fala, para induzir a blasfemar. Então, a pessoa tinha aquele problema mental. Então, ele forçava a pessoa aqui fala, para induzir a blasfemar. Entretanto, apesar da violência empregada contra açoites, prisões, tortura psicológica, apredajamento e morte, muitos dos discípulos fiéis de Cristo não negaram o nome de Jesus. Então, eles não negaram o nome de Jesus, mesmo sendo torturado, apredejado, como Estevão foi apredejado, ele não negou a Jesus. Então, amados irmãos, morrer para Jesus é ganho. Então, nós vemos, amados irmãos, que aqui o povo estavam apredejado pelo nome de Jesus. Mas Jesus, ele encontrou com Saulo em Damasco e ele se converteu. Aqui fala, perseguição aos pentecostais. No início do movimento pentecostal no Brasil, novos pioneiros sofreram toda sorte de perseguição e violência. Muitos deles sofreram